história. Muitos vão querer saber como aconteceu, mas dirás que eu prometo meu, estou lá para abençoar. Eu estava lá quando você orou, eu estava lá quando faltou palavras eu te fez chorar. Entendi as suas lágrimas e fui te observando. Faltava tudo e você cantando, sorriso no rosto, coração chorando, mas me dá você o melhor. E eu vou te um pouco sobre muito, eu vou te colocar, enxuga suas lágrimas. Eu sei, doeu, mas você resistiu e agora vai falar de mim como nunca se ouve. E eu vou te um pouco sobre muito, eu vou te colocar, enxuga suas lágrimas. Eu sei, doeu, mas você resistiu e agora vai falar de mim como nunca se ouve. Eu estava lá quando você orou, eu estava lá quando falou palavras e te fez chorar. Entendi as suas lágrimas e fui te observando. Faltava tudo e você cantando, sorriso no rosto, coração chorando, mas me dá você o melhor. E eu vou te um pouco sobre muito, eu vou te colocar, enxuga suas lágrimas. Eu sei, doeu, mas você resistiu e agora vai falar de mim como nunca se ouve. E eu vou te um pouco sobre muito, eu vou te colocar, enxuga suas lágrimas. Eu sei, doeu, mas você resistiu e agora vai falar de mim como nunca se ouve. Eu estava lá. Jesus. Olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estar aqui, ó Pai. Senhor, recebe, Senhor, nossa adoração, Senhor, nosso louvor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, que veio oferecer o coração, Senhor, como teu altar, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor, abençoa o pastor nesse momento também, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto então é Jeremias capítulo 33, do versículo 31 ao versículo 34. Jeremias 31, Jeremias 31, do versículo 31 ao versículo 34. Eu vou ler, você não pode acompanhar na sua Bíblia ou aí na mídia. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto ou aliança, é a mesma coisa, né? Essa versão está pacto, outras versões aliança, traz como aliança, tá? Farei um pacto com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de que eu os havia desposado, diz o Senhor. Então o Senhor está prometendo um novo pacto, uma nova aliança. Ele está explicando, não aquela aliança que foi feita quando tirei o povo de Deus do Egito, na pessoa de Moisés, ali houve um pacto, né? Então aqui Jeremias está apontando para um novo pacto, para uma nova aliança, porque diz ali o final do versículo, esse meu pacto eles invalidaram. O que é invalidar? Não tem mais valor, acabou. Então aquele pacto que o Senhor fez com Israel, o próprio Israel invalidou, diz lá o final do versículo 31, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por conta do pacto ser invalidado, não o Senhor que invalidou, o próprio Israel, então ele diz, eu prometo um novo pacto, ou seja, uma nova aliança. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo, tá? Israel é o povo de Deus. Deus não tem dois povos, só tem um, tá? Então o Senhor está prometendo fazer uma nova aliança. Então esse povo será o meu povo, né? E eu serei o seu Deus. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, em cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vemos então aí a nova aliança. Nova aliança por quê? Porque aquela aliança o próprio povo de Deus invalidou. A palavra revela aliança com Moisés, que aquele povo invalidou, e a nova aliança em Cristo. Então nós fazemos parte de uma nova aliança, tá? Em Cristo Jesus. Agora, muitos pensam ser uma aliança com Israel para o futuro. Quando o Senhor estava falando isso através do profeta Jeremias, era para o futuro, mas o futuro que já aconteceu, na vinda de Cristo. Cristo já veio. Então não há uma promessa ainda para Israel, como muitos entendem, um reino milenário, onde vai haver 1000 anos, aquela coisa toda, que é uma linguagem simbólica, né? Como outra aliança. Por quê? Porque se baseou aqui em Romanos 11:26. É interessante isso, irmãos, olha assim. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então, quer dizer, muitos interpretam, não, vai haver uma nova aliança, Jesus vai vir aqui, vai fazer um novo pacto com Israel, para que todo Israel seja salvo, porque diz o texto, ó, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador. Quem é esse libertador? Jesus.
Mas Jesus já veio, esse pacto já foi feito, né? Virá de Sião o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Então no começo lá diz assim: todo Israel será salvo. E nós sabemos que tem muitos israelitas que não são salvos, que partiram sem Cristo. Mas é interessante observar que Paulo também diz em Romanos 9:27, também Isaías, ou seja, Paulo está usando uma palavra do profeta do passado, Isaías, também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, um número muito grande, o remanescente é que será salvo. Então veja bem, nós temos que entender que a palavra não está se contradizendo. Nós precisamos entender que Israel é esse que será salvo, que todo Israel será salvo. Que Israel é esse? Entendendo que a Bíblia nos ensina, Paulo está dizendo em Romanos, usando a palavra do profeta Isaías: embora Israel seja um número muito grande, só o remanescente será salvo, né? Remanescente é aquele que sobra, o resto, aquele que sobrevive. Agora, essa nova aliança com Cristo é uma aliança que não envelhece. Isso já aconteceu. Aquela aliança envelheceu, aquela aliança foi inválida, mas a aliança com Cristo, ela não envelhece. Então não há necessidade de uma nova aliança. Então a nova aliança que a Bíblia nos ensina é essa aliança quando Cristo veio, porque Cristo veio como libertador, mas no futuro ele não virá como libertador, ele virá como juiz. Então como libertador já veio, essa aliança já aconteceu, e aqui Jeremias aponta para o futuro que já aconteceu. Nessa nova aliança os gentios são enxertados. E agora? Eu disse agora há pouco que o Senhor não fez nenhuma aliança com nenhuma nação. O Senhor não tem aliança com brasileiro, não tem aliança com o povo argentino, não tem aliança com nenhum povo. A aliança do Senhor é única com Israel. E daí? Nós que não somos judeus, como seremos salvos? E cremos que estamos salvos? Olha lá, Romanos 11:17. E se alguns dos ramos foram quebrados, aqui o Senhor está usando uma palavra figurada, como uma planta, como a oliveira, Israel. Alguns ramos foram quebrados, ou seja, foram tirados. Que ramos esse? O povo de Israel que não aceitou Cristo como Senhor e como Salvador. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo tu quem? Ali diz jambuzeiro. Uma outra versão fala oliveira brava. Foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Que raiz é essa? Que vem lá de Abraão. O Senhor formou um povo que veio lá de Abraão, e aquele povo invalidou o concerto, aquele povo rejeitou Jesus, mas aquele que aceitou Jesus, esse é o novo Israel, ou seja, os remanescentes. E nós, o Senhor não fez nenhum pacto conosco, mas nós fomos enxertados naquele povo. Então quando o Senhor fala todo Israel será salvo, esse Israel espiritual, esse Israel verdadeiro, onde os gentios foram inseridos nele. O Senhor só tem um povo, que na era cristã também, esse povo é chamado de igreja, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício, em linguagem simbólica, né? Noiva do Cordeiro, tá? Então, como somos salvos então? Nós fomos enxertados em Israel. Que Israel? Aquele Israel remanescente, ou seja, aquele grupo que recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, e ali começou a igreja, e nós fomos enxertados naquele povo. Irmãos, formando ali um novo povo, um novo Israel, Israel verdadeiro, de remanescentes. Quem são os remanescentes? Os que se converteram. E os gentios, que somos nós, que nos convertemos a Cristo, e o Senhor nos enxertou no seu povo. Se você ler mais para frente desse texto, você vai ver
que Paulo está falando, olha, não se sente aí vaidoso por conta disso, porque se você não fazia parte dessa oliveira original, foi enxertado, aquele galho que foi quebrado, se arrepender, será enxertado também. Ou seja, os judeus que não receberam Jesus, se receber Jesus, será enxertado também nesse Israel. Esse Israel será salvo. Quando diz a Bíblia, todo Israel será salvo, é esse Israel. Os remanescentes, ou seja, que receberam Jesus como Senhor e como Salvador, e os gentios que foram enxertados nesse povo chamado Israel. Ou seja, os judeus, Israel, remanescente, e o povo. Então, uma nova aliança fazendo um novo povo, ou criando um novo povo. Então, essa nova aliança, irmãos, é com Israel. Com Israel. Diz lá, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomeis pela mão, para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Irmãos, nessa nova aliança, não é aquela aliança, como diz o texto aqui, quando aquele povo foi tirado do Egito, mas uma nova aliança quando o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor está falando, faço uma nova aliança, não uma aliança como aquela que fiz com Moisés, tirando aquele povo da escravidão do Egito, mas uma nova aliança quando tiro aquele que crê da escravidão do império das trevas. Então essa nova aliança, nós fazemos parte dessa nova aliança, nós fomos resgatados do império das trevas, um novo Israel espiritual verdadeiro, Israel composto de remanescentes e gentios convertidos, ou seja, judeu convertido e gentio convertido. Israel como povo, não pessoas. Todas as pessoas de Israel são salvas? Não. Veja bem, nós estudamos a Bíblia e Deus diz aí, tirei esse meu povo do Egito. Veja bem, mas do Egito mesmo, quem entrou na terra prometida foi só 2 homens, Josué e Caleb, e a geração que nasceu pelo deserto. Por conta da rebeldia daquele povo, ficaram todos pelo deserto. Então, mas o Senhor diz, o meu povo, ou seja, o remanescente, aquele que sobreviveu no deserto, sobreviveu sem negar o nome de Deus, sobreviveu sem desistir de fazer a vontade do Pai. Por isso, o meu povo não são pessoas, quando o Senhor fala, todo Israel será salvo, como um povo. E quem é esse povo salvo? São os judeus remanescentes, ou seja, aqueles que creram em Cristo, e os gentios que foram colocados nesse povo chamado Israel. Então, hoje nós somos conhecidos como igreja, que é a união, tanto de judeu como de qualquer outro povo que se converta a Cristo, a noiva do Cordeiro, Israel também, Essa nova aliança, irmão, prevê mudança no coração. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, eu vos serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um só Deus, um só povo. Deus não tem 2 povos, tem só um povo. Por isso nós somos inseridos naquele povo, Então, irmãos, nós recebemos a lei não como uma imposição externa, como era no Antigo Testamento, aquela lei, uma imposição externa que nenhum homem conseguiu cumprir, nenhum homem conseguiu obedecer, só Cristo cumpriu a lei. Ele disse, eu vim cumprir a lei, e Jesus cumpriu a lei, mas nenhum homem jamais cumpriu a lei, porque era uma imposição externa, que os homens só poderiam desobedecer, mas sim uma compulsão interna, ou seja, no coração, uma compulsão, O que é isso? Compulsão é a exigência interna que leva o indivíduo a realizar algo. Então o Senhor colocou no nosso coração como uma compulsão, o nosso coração deseja cumprir a lei do Senhor, é uma coisa de dentro para fora, não aquela imposição externa, E
como nós já aprendemos, a pessoa, para ser pego pela lei, tinha que cometer algo para que a lei pegasse. Alguém se matasse, ele era um assassino, mas ele tinha que matar para ser considerado um assassino. Tinha que acontecer o ato. Mas a lei do Senhor está no nosso coração. Ele fala: quando você odeia o seu irmão, já é um assassino. O Senhor Jesus diz: no passado era preciso acontecer um adultério para que alguém fosse pego pela lei no adultério. Mas Jesus diz: quando o homem olha para uma mulher com desejo no seu coração, já adulterou. Então a lei está lá dentro. Está lá dentro. Ela vem de dentro para fora. É diferente da lei do passado que vinha de fora para dentro como uma imposição. Agora, interessante, irmãos, a alteração é efetuada com a implantação do espírito de obediência. É o Senhor implantando no nosso interior o espírito de obediência, que nós vamos conseguir obedecer a lei. Porque como era anteriormente, a lei vindo de uma forma externa, uma imposição externa, ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Mas o Senhor coloca no nosso coração, e pelo espírito de obediência que está no nosso coração, no nosso interior, diz lá o texto: porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, é essa lei do Senhor no nosso coração que nos dá alegria em servir ao Senhor. Nós sentimos prazer em servir ao Senhor. Olha que diz aí o salmista no Salmo 48: deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, eu sinto prazer, Senhor, em fazer a tua vontade. Eu sinto prazer, Senhor, em cumprir a tua lei. Eu sinto prazer. É uma coisa prazerosa, porque ela está no coração. O coração sente isso. Na sequência: sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então o salmista, ele sentia prazer de adorar ao Senhor, ele sentia prazer em obedecer ao Senhor. Eu sinto prazer, essa palavra deleito-me, quer dizer, sinto prazer em fazer a tua vontade, que nada mais é do que cumprir a sua lei, obedecer aos seus ensinos e às suas ordenanças. Então, eu sinto prazer. Por que nós sentimos prazer em servir ao Senhor? Porque nós temos dentro de nós o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que nos motiva a cultuar a Deus. É o Espírito do Senhor que nos dá esse prazer de a cada dia de culto nos reunir aqui para adorar a Deus. Se você sente prazer em cultuar a Deus, meu irmão, você sente alegria em obedecer a Deus, você sente prazer em observar a sua lei, você sente prazer em servir a Deus, é porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Senão você não sentiria prazer. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não sente prazer de cultuar a Deus. E o que Paulo diz? Aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Então você pode responder para você mesmo: qual é o prazer que você sente de adorar a Deus? É bem verdade que nós estamos vivendo em um período, por conta da pandemia, que não são todos que estão aqui, e eu creio que muitos gostariam de estar aqui, mas não estão, por conta do problema que estamos enfrentando. Não vamos olhar nessa situação, nós vamos olhar em uma situação normal. Você sente prazer de adorar a Deus? Você sente prazer em obedecer a Deus? Deleito-me em fazer a tua vontade. Você sente prazer em fazer a vontade de Deus? Você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o culto racional. É a reunião para adorar a Deus, é o culto coletivo para adorar a Deus, para que você possa, não se conforme com esse mundo, renove a sua mente, para que você possa experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus.
Eu sinto prazer em fazer a tua vontade, diz o salmista. Irmãos, esse versículo diz para nós de uma forma bem clara: temos o Espírito de Deus ou não temos o Espírito de Deus? É o Espírito Santo de Deus que nos faz sentir prazer em adorar a Deus. Haja vista que o povo do mundo sente prazer em adorar a Deus? Sai aí um domingo à tarde aí, convidando as pessoas para vir para a igreja. É possível que 1, 2 venham, mas todo mundo tem alguma coisa para fazer. Não entendo o que é Deus, não conhece o que é Deus. Apenas Deus é de ouvir falar. Mas, irmãos, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sente prazer em fazer a vontade de Deus. Só tendo o Espírito Santo de Deus se pode ter vontade de fazer a vontade de Deus. Do contrário, não, né? Repetindo aquilo que Paulo disse: se você tem o Espírito, você é de Deus. Se não tem o Espírito, não é de Deus. E só faz a vontade de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus não faz a vontade de Deus, né? Faz a vontade do inimigo de Deus. Irmãos, esta aliança gera conhecimento, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e a serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo. Está falando do seu povo. Não quer dizer que nós não devemos ensinar aquele que não faz parte do povo de Deus. Vamos entender bem. E não ensinarão mais a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, isso é uma comunhão pessoal com o Senhor, que proporciona a cada envolvido conhecimento direto com Deus. Conhecimento. Por que estamos cultuando a Deus? Por que estamos cultuando a Deus? Porque nós conhecemos a Deus. Porque nós sentimos prazer em fazer a vontade de Deus. Porque sabemos que Deus é bom. Como diz o salmista: provai e vede que Deus é bom. Então quem já provou, teve uma experiência com Deus, sabe que Ele é bom. Então por isso sente prazer em cultuar. Diz aí o texto: ninguém precisa ensinar. É claro que a cada dia nós aprendemos um pouco da palavra de Deus, mas está dizendo: e não ensinarão mais a cada um ao próximo, a cada um ao seu irmão, dizendo: conhecer o Senhor. Olha, quantos irmãos aqui que fala para o irmão: olha, você precisa conhecer Deus? Ela conhece. Olha, meu irmão, você precisa conhecer o Senhor. Ele conhece. O irmão que está visitando, ele conhece. Então nós, como povo de Deus, não precisamos mais dizer: olha, você precisa conhecer o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Nós conhecemos o Senhor, nós reconhecemos que fomos perdoados por Ele. Agora nós temos a responsabilidade diante de Deus de mostrar a Deus, apresentar a Deus para o mundo. O mundo não conhece o Senhor. Eu não conhecia o Senhor até o dia que conheci, me entreguei, e agora conheço o Senhor. É claro, como diz Oséias, devemos continuar sempre conhecendo ao Senhor, porque Ele é um Deus ilimitado e nós somos limitados, e a cada dia devemos conhecer um pouco de Deus. Não temos um conhecimento total de Deus, porque a criatura não pode conhecer o seu Criador totalmente, mas nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que Ele veio aqui na terra para nos salvar. É o que o texto está dizendo. Não precisa. Por que isso, irmãos? Porque nós fazemos parte do povo de Deus. Como assim? Nós fomos enxertados em Israel, e nessa nova aliança nós não precisamos ensinar uns aos outros: olha, você precisa conhecer o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Não, os irmãos já conhecem. Nós já conhecemos ao Senhor. Agora precisamos usar desse nosso conhecimento para abençoar os outros que ainda não conhecem. Falar de Jesus, para que conheça Jesus,
se entregue, seja perdoado e venha também ser enxertado nesse povo, como nós já fomos enxertados e fazemos parte do Israel de Deus. Todo envolvido com o Senhor deve conhecê-lo diretamente, como o filho conhece o pai. É por isso, irmãos, que nós sentimos prazer em adorar ao Senhor. É por isso que nós sentimos prazer em cultuar ao Senhor. É por isso que nós louvamos a Deus. É claro que a enfermidade está aí, ela acontece, está aí a pandemia, estamos aguardando que logo se acabe, e muitas vezes somos impedidos de cultuar como já fomos anteriormente. Agora, de uma forma limitada, estamos aqui para cultuar, mas há um pouco tempo atrás, nós não poderíamos, nem assim em um grupo reduzido, não poderíamos estar aqui. Eu creio que os irmãos sentiam saudade de cultuar a Deus. A gente coloca mensagens, os irmãos assistem em casa. É claro que devemos realizar culto doméstico, é claro, não só nesse tempo de pandemia, devemos ter um tempo para adorar a Deus, é claro que sim, mas uma coisa não anula a outra. O Senhor diz em Hebreus 10:25, não se afaste da congregação, como é o costume de muito. Nós tivemos afastado há poucos dias, não porque nós quiséssemos, mas por conta da enfermidade que estamos enfrentando. Mas o crente, ele tem que sentir prazer em cultuar a Deus, ele tem que prazer de estar em comunhão com os irmãos e com Deus, porque nós fazemos parte de um mesmo povo, o mesmo Deus, estamos na condição de irmãos, e por isso, irmãos, nós sentimos prazer em adorar a Deus. Esse conhecimento é um sinal dos verdadeiros filhos de Deus. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, estamos aqui para louvar ao Senhor, estamos aqui para cultuar ao Senhor, sim, mas por quê? Porque nós temos conhecimento do Senhor, nós entendemos que o Senhor espera de cada um de nós o louvor e a adoração, o Senhor espera ser cultuado por cada um de nós, nós temos esse conhecimento, e é por isso que estamos aqui. Quem não tem conhecimento, às vezes vai na igreja, quem sabe por uma outra intenção, quem sabe buscar alguma coisa, sei lá, porque hoje em dia tem tanta coisa aí fora da realidade bíblica. Mas nós estamos aqui para oferecer culto. Por quê? Porque um dia nós provamos a Deus, como o salmista provou: provai e vede que Deus é bom. Deus é bom, Ele que sustenta, Ele que abençoa, Ele que guarda, é Ele que perdoa pecado. Todo aquele que tem consciência que teve o seu pecado perdoado, ele é grato a Deus, ele é grato a Deus, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos, para expressar nossa gratidão a Deus, através do culto. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos colocou no seu povo, hoje fazemos parte do povo de Deus, nós somos enxertados desse povo, hoje fazemos parte do povo de Deus, se cumprindo na época da igreja aquela palavra que se cumpriu em Jesus, quando o Senhor prometeu em Abraão: e todas as famílias da terra serão benditas, e nós estamos nessa condição, na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o desejo de cultuar a Deus é um sinal de que a pessoa é verdadeiramente filho e filha de Deus, é um desejo de cultuar. Esse desejo vem do Espírito que está lá dentro. Se não tem o Espírito, não tem desejo. Se não tem o Espírito, não é de Deus. É o Espírito que nos faz desejar a cultuar a Deus. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Irmãos, concluindo, a nova aliança é um ato da sua misericórdia, e nela é possível a nossa comunhão com Ele. É um ato da misericórdia de Deus, essa nova aliança, porque essa aliança foi invalidada pelo seu povo. Ele fez uma nova aliança, e nós que não fazíamos parte desse povo, hoje fazemos parte desse povo. Por isso, irmãos, nós devemos ser eternamente gratos a Deus, viver para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Eu vou ler o texto que não está lá,
que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se referindo ao povo que não é o povo de Deus, no nosso caso nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, se refere na igreja, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso ele diz: o meu pacto não é aquele pacto, aquela aliança quando eu tirei o povo da escravidão do Egito. Esse pacto é quando o Senhor nos tirou da escravidão das trevas. Versículo 10, é 1 Pedro capítulo 2, versículo 10: vós sim, que antes não éramos povo. Nós não éramos povo de Deus, nós não éramos. O Senhor nunca fez pacto com gentil, o Senhor nunca fez concerto, aliança com gentil, nunca fez aliança. A aliança do Senhor sempre foi com o seu povo, com Israel. E nós, irmãos, como já falei, fomos enxertados nesse povo. Diz aí, quando fala o povo, não fala aqueles judeus lá que não receberam Jesus e estão sofrendo até hoje. Quando falo povo judeu, o Israel, falo Israel remanescente, o que recebeu Cristo, que é onde começou a igreja de Cristo, né? Repetindo o versículo 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pela misericórdia de Deus fazemos parte do povo de Deus. Pela misericórdia de Deus estamos incluídos naquele povo chamado Israel. Aquele Israel que diz Paulo: todo Israel será salvo, ninguém vai ficar para fora. Que Israel é esse? É aquele Israel composto de remanescentes e dos gentios convertidos. Nós fazemos parte desse povo. Nós não éramos antes. O Senhor nunca fez pacto com nenhum povo, mas o Senhor atrai os outros povos através do Evangelho. Como Paulo foi o primeiro apóstolo dos gentios. A nova aliança perdoa pecados, para que se tornasse possível uma perfeita comunhão entre o crente e Deus. Essa aliança perdoa pecado, irmãos. É por conta desse perdão que nós temos aí uma comunhão entre nós e Deus. Se não houvesse esse perdão, não haveria comunhão entre nós e Deus. Como o Senhor diz ainda lá para o seu povo, lá em Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: a mão do Senhor está encolhida para que não possa auxiliar? O ouvido do Senhor está surdo para que não possa te ouvir? Claro que não, né? Mas no versículo 2: mas os teus pecados fazem uma divisão entre vós e Deus, de modo que Deus não te ouve. Então o pecado corta a comunhão com Deus. O Senhor nos perdoou o pecado e hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje fazemos parte do povo de Deus. Hoje sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor nos enxertou no seu povo. Nós somos enxertados nesse Israel que será salvo, esse Israel que será levado. Então eu não entendo que o Senhor venha fazer um novo pacto com Israel, porque só existem dois pactos: o pacto que fez lá com Moisés e o pacto com Cristo. Quando Cristo está tomando a ceia, fala: esse é o meu pão, ali falando da nova aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo. Então não tem um outro pacto, não tem um terceiro pacto. E Jesus, quando ele vier, quando ele voltar, ele não virá como um libertador de pecados, ele virá como um juiz para buscar todo aquele que está na condição de salvo e condenar todo aquele que não está na condição de salvo. Por isso, irmãos, a Deus toda a honra, toda a glória, e que possamos a cada dia sentir um desejo maior de servir a Deus. A gente tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria. Qual era a posição que nós estávamos? Qual é a posição que estamos agora? Estávamos na condição de condenados, agora estamos na condição de filhos de Deus. Como diz o Senhor em João 1, 11, 12: veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que receber, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então hoje estamos na condição de filho de Deus. Por que entendemos isso? Porque dentro de cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos motiva a cumprir a sua lei. É o Espírito Santo de Deus que nos faz sentir prazer em servir ao Senhor. Irmãos, que a cada dia estejamos prontos para ouvir o Espírito do Senhor falando ao nosso coração, para que tenhamos uma vida de uma
comunhão maior com Deus, que a nossa comunhão possa se aumentar a cada dia, porque Ele perdoa os nossos pecados, temos comunhão com Deus. Que vivamos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.